Olá, pessoal. Nós vamos iniciar a nossa aula 25 de Zoologia de Invertebrados. Nessa aula, a gente vai tratar do filo Echinodermata. Esse filo vai ser tratado em duas aulas, então nós vamos iniciar tratando das características gerais dos filos e na aula seguinte nós vamos tratar especificamente das classes que compõem esse filo. Bom, Echinodermata. Eu trouxe uma frase que é a frase que inicia o capítulo do livro de Brusca e Brusca, que quando trata desse filo, e essa frase fala: o que há de interessante para eles estudarem? Hazel continuou: são apenas estrelas do mar, há milhões delas ao redor. E eu poderia conseguir 1 milhão delas para você. Esse trecho é um trecho de um romance que foi escrito em 1945 por John Stempker, e ele reflete o quanto esses animais são comuns e estão presentes no nosso cotidiano. Então eu gostaria de compartilhar essa frase com vocês justamente porque nós vamos tratar nessa aula de animais que a gente conhece, que praticamente todas as vezes que se visita uma praia a gente encontra algum representante desse grupo. Então, entre eles estão as famosas estrelas do mar, lírios do mar, ouriço do mar, pepino do mar, serpentes do mar, e há também as bolachas de praia, que não estão representadas nessas imagens. Bom, o termo echinodermata vem de ecnos, que significa espinho, e derma, que significa pele. Há cerca de 7.000 espécies viventes e 13.000 espécies fósseis registradas. O tamanho do corpo desses animais varia de 1 centímetro a 2 metros, e a grande maioria vive em ambiente marinho. Eles são distribuídos em todos os oceanos e nas diversas profundidades, mas há também algumas espécies que vivem em ambientes salobros. São bentônicos, com exceção de alguns pepinos do mar, que podem ser pelágicos ou comensais. Bom, esse grupo pertence ao grande grupo dos deuterostômios, assim como os filos que nós estudamos na aula 24. Então, eles possuem um celoma tripartido e uma característica exclusiva desse grupo é que eles vão possuir uma simetria radial pentâmera. Essa simetria, ela surge secundariamente, então o estágio larval é bilateral e o adulto se desenvolve com simetria radial. Eles são os únicos animais a combinar simetria radial e mobilidade. Nós vimos no início da disciplina que a simetria radial ela é frequente em animais que são sésseis, que não apresentam movimentação, e que a bilateralidade é que trouxe características de um plano corporal que permitia uma movimentação maior para esses animais. Mas os equinodermos, eles conseguem fazer com que, apesar de terem uma simetria radial, eles têm uma estrutura muscular, um plano corporal que permite que esses animais se movimentem. Possuem um endosqueleto calcário, esse endoesqueleto é oriundo da mesoderme, e também possuem um sistema vascular aquífero que desempenha diversas funções no corpo desses animais. Nós vamos estudar em detalhes esse sistema. Nada mais é do que um complexo de canais e lacunas que deriva do celoma. O corpo é revestido pela epiderme. A epiderme, por sua vez, reveste uma derme e essa derme contém os elementos esqueléticos que são os ossículos. Esses ossículos eles são porosos, os espaços internos, então, que compõem esses poros são chamados de esterioma e também há espaços preenchidos por células dérmicas e fibras que é chamado de estroma. Internamente, a derme ficam os músculos e depois o peritônio que reveste toda a cavidade celomática. O desenvolvimento do esqueleto e da musculatura é bem variável entre os grupos, entre as diversas classes. Ainda continuando com relação à parede do corpo, o esqueleto ele pode originar protuberâncias e essas protuberâncias elas são denominadas de tubérculos, grânulos, e há várias formas também de espinhos fixos e móveis. Uma estrutura interessante e peculiar desse grupo é chamada de pedicelárias.
E essas estruturas, elas respondem a estímulos ambientais independente do sistema nervoso. Inclusive, quando essas estruturas foram descobertas, acreditava-se que elas eram outros animais, ou mesmo larvas de outros animais que viviam aderidas ao corpo dos equinodermos. Apenas 100 anos depois de se descobrir essas estruturas, é que verificou-se que, na verdade, elas eram parte do corpo dos equinodermos. Ainda assim, há uma série de controvérsias com relação ao funcionamento dessas estruturas, porque elas não apresentam conexão com o celoma, nem com o sistema circulatório, o sistema imal dos equinodermos. Então, não se sabe exatamente como que a nutrição, os nutrientes, chegam a essa parte do corpo. Há indícios de que a própria pedicelária captura partículas alimentares e nutre suas células. Então, nessa imagem, a gente consegue imaginar, observar essa parede do corpo desses animais. Então, há aqui a epiderme. Sobre a epiderme, então, observa-se os espinhos, espinhos primários, espinhos secundários em formação. As pedicelárias, há pedicelárias que são simples e há também algumas que produzem substâncias que são venenosas, que são utilizadas contra a predação. Logo abaixo da epiderme, a gente vai encontrar, então, a derme, onde estão os ossículos, e depois o peritônio revestindo a cavidade celomática. Uma outra estrutura que a gente vai estudar, que compõe esse sistema aquífero dos equinodermos, são os pés ambulacrais, que a gente também pode observar nesse diagrama. Então, essa parte aqui é a parte chamada de pódio, que compõe o pé ambulacral. Há também na extremidade ossículos e geralmente há ventosas. Esse pé ambulacral ele é conectado a uma ampola, a qual, por sua vez, está conectada aos canais laterais que compõem esse sistema aquífero. Eu gostaria que vocês observassem a presença dessa válvula que está entre a ampola e o canal lateral, porque depois a gente vai discutir a importância dessa válvula para esse sistema. Essa é uma outra imagem mostrando em vivo, então, os espinhos, os pés ambulacrais e as pedicelárias. O plano corporal dos equinodermos. Então, a face dorsal, ela é chamada de face aboral. E a face ventral é chamada de face oral. Geralmente, na maior parte dos representantes desse filo, a face oral fica para baixo, como a gente pode observar nessa imagem. E a face aboral para cima. Então, a presença na face aboral do ânus e do madreporito, que é a abertura por onde a água entra no sistema aquífero desses animais. Na face oral, a gente vai observar, então, a boca, os ambúlacros, que são essas estruturas aqui presentes em cada um dos braços do animal, e esses ambúlacros têm internamente um suco chamado de suco ambulacral. E os pés ambulacrais, então, eles ficam localizados em volta aqui dos sucos ambulacrais. Nessa imagem, a gente pode observar esses pés dos quais nós estamos comentando. O plano corporal dos equinodermos apresenta uma nomenclatura que foi desenvolvida para estudar esse plano. Então, essa nomenclatura ela se baseia na posição do madreporito. A partir do madreporito, o ambúlacro oposto ao madreporito é denominado de ambúlacro A. E aí, no sentido anti-horário, na maior parte das classes, nessa não. Nessa daqui é feita, então, a denominação dos demais no sentido horário de B, C, D e E. O ambúlacro, então, fica localizado no interambúlacro, chamado de CD. Bom, falando mais especificamente, então, do sistema aquífero desses animais. Esse sistema é um sistema complexo de canais e reservatórios, cheios de fluido, que auxiliam no transporte interno e na movimentação por meio dos pés ambulacrais. A parte externa desses pés ambulacrais é o que a gente chama de pódio, como a gente viu na imagem anteriormente, e esses pódios desempenham várias funções, como locomoção, trocas gasosas, alimentação, fixação do animal e também atuam na percepção sensorial.
Nessa imagem, então, a gente vai observar o sistema aquífero das estrelas do mar, porque é o sistema aquífero mais desenvolvido e é utilizado como referência para as demais classes. Então, a gente observa, então, esse sistema aquífero é formado por um canal circular central. Esse canal circular está ligado a canais radiais que vão na direção de cada um dos braços. Depois, esses canais radiais estão ligados a canais laterais, os quais, por sua vez, se ligam aos pés ambulacrais. No pé ambulacral, nós vamos ter, então, a ampola, o pódio e as ventosas. A ventosa ela pode ou não estar presente, depende da classe das espécies. Há também, aqui no canal circular, uma estrutura onde fica o madreporito, que é a abertura por onde a água vai entrar nesse sistema. Esse madreporito também tem uma região basal chamada de ampola e um canal que é chamado de canal pétreo. Há outras estruturas que são as vesículas de Poli e os corpúsculos de Tiedemann. Essas estruturas não têm função muito bem definida, mas sabe-se que os corpúsculos atuam na produção de certos celomócitos. Celomócitos são células que ficam no fluido celômico, geralmente produzidas pelo fluido celômico. Essas células desempenham funções diversas, como coleta de material e excreção desse material, diversas funções no organismo dos equinodermos. As vesículas de Poli, acredita-se que elas ajudam a regular a pressão interna. Bom, é provável que o líquido que circunda no sistema vascular aquífero seja uma combinação da água do mar com o fluido do corpo do animal. Acreditava-se anteriormente que era apenas água do mar que circulava por esses canais, mas hoje já se sabe que provavelmente há uma composição com líquido corpóreo, porque foi verificado que há celomócitos, proteínas e há uma alta concentração de íons potássio dentro desse fluido. O líquido ele circula dentro dos canais com a ajuda de cílios. Como que funciona então esse sistema aquífero para promover a locomoção desses animais? Então, o que ocorre é que esse sistema gera uma pressão hidrostática e, através da variação dessa pressão dentro dos canais, juntamente com a musculatura da ampola e do pé, ocorre o movimento. Então, nessa imagem aqui, a gente pode observar o funcionamento desse sistema aquífero para promover a locomoção do animal. Então, o fluido vem pelo canal radial, vai em direção à ampola, preenche toda essa ampola e aí aqui entra o papel da válvula, que nós comentamos no início. Essa válvula então fecha, impedindo que o fluido que preencheu a ampola retorne. E há a contração muscular da ampola, fazendo com que esse fluido vá em direção ao pódio. Isso faz com que o pódio expanda e a ventosa seja então pressionada contra o substrato, favorecendo assim o deslocamento do animal. O movimento contrário desse fluido, então a válvula abre, o fluido volta, o fluido volta para a ampola, depois a ampola se esvazia e isso faz então com que a ventosa seja erguida do substrato. A circulação e as trocas gasosas. Há um sistema, além do sistema aquífero, que também atua na circulação desses animais, que é o sistema hemal. O sistema hemal, ele também é formado por um complexo de canais e lacunas que estão mergulhados nos canais celômicos e em alguns grupos esse sistema ele acompanha a mesma anatomia do sistema aquífero. Então nessa imagem a gente pode observar esse sistema hemal. Então há um seio hemal radial, um seio oral, glândulas axiais, um seio axial, uma estrutura em forma de saco chamada de coração, também pode atuar como coração, um seio gástrico e seios que estão nas gônadas. As trocas gasosas, esses animais eles apresentam algumas projeções dérmicas e essas projeções têm paredes finas que atuam como superfícies respiratórias, promovendo então a troca de gases. A excreção
ocorre basicamente por difusão através da superfície do corpo, não há um sistema excretor desenvolvido. Com relação à osmorregulação, eles não têm problemas de osmorregulação osmótica nem iônica, e há evidências de que eles são osmoconformadores, ou seja, a osmolaridade do corpo varia com relação à do ambiente. O sistema nervoso é descentralizado, difuso e sem gânglio cerebral. Isso é uma característica comum entre os animais de simetria radial. Há 3 redes integradas nesse sistema. Um sistema ectoneural, que fica na região oral e que tem função basicamente sensorial. Um sistema hiponeural, na região oral profunda, que tem função motora. E o sistema entoneural, que fica na região aboral e tem função tanto motora quanto sensorial. Os órgãos dos sentidos, basicamente, são manchas ocelares, não são olhos verdadeiros. Essas manchas ocelares funcionam como receptores de luz, então só percebe a ausência ou presença de luz. Há também estatocitos e esferídeos que atuam como georreceptores. A reprodução. Ocorre tanto reprodução assexuada quanto reprodução sexuada. A reprodução assexuada pode ser por fissiparidade, que é quando ocorre a divisão do corpo na região mediana e cada uma dessas partes se regenera e dá origem a um outro animal. E ocorre também um evento muito interessante que é chamado de automia. Então, esses animais, eles conseguem, de forma voluntária, liberar partes do corpo. Então, por exemplo, se uma estrela do mar tem um braço atacado por um predador, ela pode voluntariamente se livrar desse braço, soltar esse braço e continuar, e depois ela regenera e forma um novo braço. Então, isso é uma característica interessante desse grupo, importante contra a predação. E, geralmente, a regeneração ela sempre ocorre a partir de um membro que tenha sido perdido. Nunca ocorre de um único braço se regenerar e dar origem a um organismo inteiro. Esse fenômeno vai ocorrer em apenas uma espécie de estrela do mar. Os demais equinodermos, eles têm facilidade para regenerar partes, membros, mas não de um membro dar origem a um animal completo. A reprodução sexuada, então, eles são dioicos ou hermafroditas. A fertilização é sempre externa, o desenvolvimento é indireto. E ocorre também a incubação com desenvolvimento direto. E há diversas formas de incubação nas diversas classes. Então, na incubação, o que ocorre é que o ovo, após a fecundação, ele fica aderido à superfície do corpo do animal e então ele fica por um período de desenvolvimento, depois desse ovo já eclode a forma juvenil. Bom, pessoal, é isso. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.